TV Fatos está recebendo o psiquiatra José Kleber Feliciano Ferreira, que esteve em Pinhão no dia 30, fazendo uma palestra sobre o suicídio e a prevenção do suicídio, na realidade, né, doutor Kleber? É um prazer para nós estar recebendo o senhor aqui, doutor Kleber, para nós conversar um pouquinho sobre esse tema que tem angustiado tantas pessoas e tem tirado a vida de tanta gente, inclusive muitos jovens. Boa tarde. Queria agradecer à TV Fatos pela oportunidade de nós podermos conversar sobre esse assunto, que é um problema de saúde pública. Nós sabemos que o suicídio vem num crescente, principalmente entre os jovens. Nos últimos 5 anos teve um aumento de 30%, e que acontece não só no município do Pinhão, mas no nosso estado e no nosso país. E a melhor forma de nós mudarmos esse jogo em que nós estamos perdendo para o suicídio é nós podermos levar informação para os jovens. Quanto mais cedo os jovens identificarem colegas com mudanças de comportamento, com quadros de doença mental, por exemplo, a depressão, e orientarem eles a buscar um tratamento, com certeza o tratamento precoce é o que dá o melhor resultado. E aí sim nós poderemos mudar as estatísticas tão assustadoras em relação ao suicídio. Doutor Kleber, as pessoas dizem que quando a pessoa tenta o suicídio, ou chega a cometer o suicídio, na verdade, que ela não está procurando a morte, ela está procurando se livrar de uma dor, de uma angústia muito grande. Procede essa informação? O suicídio ainda tem muitas teorias, ainda existem muitos mitos, né? Não dá para definir que o suicídio tem uma causa única, mas nós sabemos que de cada 10 pessoas que se matam, pelo menos 9 têm doença mental passível de tratamento. E como que foi feito isso? Em vários países do mundo, eles pesquisaram os quadros de suicídio através dos prontuários. E lá observou-se que das 10 pessoas que se mataram, 9 tinham diagnóstico de doença mental. E aquela pessoa que não tinha o diagnóstico de doença mental, ela tinha sintomas de doença mental. Então, nós sabemos hoje que nós precisamos, sim, ajudar essa pessoa a buscar um tratamento médico para tratar a doença que pode levar ao suicídio. Por exemplo, a depressão, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um uso do álcool, enfim. As doenças mentais, quando não tratadas corretamente, aumentam muito o risco de suicídio. Uma outra questão que tem muito, assim, o suicídio, as pessoas têm dificuldade de falar da morte, mas falar do suicídio, elas têm muito mais dificuldade, e quase que, pelo menos aqui no Brasil, se estabeleceu um tabu, assim, que não se fala do assunto. E, na verdade, o que a gente tem percebido que o importante é conversar. Exatamente, né? Nós precisamos conversar, mas sabermos como conversar. Existe um mito de que eu falar sobre suicídio com uma pessoa, eu estou incentivando ela a se matar. Não. Eu falar com uma pessoa que tem um risco de suicídio e mostrar a ela a minha preocupação, eu com certeza vou ajudar ela a não cometer o suicídio. Então, nós precisamos conversar, né? E existem hoje várias estratégias que nós podemos levar para os jovens, levar para os idosos, que aumentam também muito o suicídio, para que eles se sintam acolhidos. E o acolhimento é o que faz a diferença para a pessoa não cometer o suicídio. O senhor está falando dos jovens, a gente tem percebido, e as pesquisas têm indicado, que o segundo maior motivo de causa de morte dos jovens dos 15 aos 29 anos está sendo o suicídio. Isso é assustador, né, doutor? Porque algumas pessoas levantam que uma das questões é a dificuldade de lidar com o mundo da internet, com o mundo virtual, que é sempre felicidade, e com o mundo real, que é bem ao contrário, né? Que as pessoas têm que estar enfrentando o dia a dia e muitas frustrações. Tem uma ligação? Sim, sem dúvida. Um dos fatores de proteção para um jovem não cometer o suicídio é ele sentir-se pertencendo. Os jovens hoje, eles têm 2.348 amigos no Facebook, mas no sábado eles não conseguem ter alguém para conversar pessoalmente. Então, esse momento em que os jovens não sentem-se mais pertencendo a um grupo de esporte, a um grupo de dança, a um grupo de religião, enfim, ele não sente-se pertencendo. Esse isolamento associado à mudança nos hábitos de sono pelo excesso de celular, associado ao uso precoce de substâncias psicoativas como o álcool. Os jovens estão cada vez mais cedo tendo acesso ao álcool. Esse somatório de fatores, com certeza, tem aumentado muito o risco de suicídio. Doutor, e é possível eu sentir ou eu observar alguma coisa em quem está convivendo comigo, seja na família, entre meus amigos, sentir o suicídio, dar algum sinal? Sim, sem dúvida. Até 15 anos atrás, o mais habitual é que as pessoas deixavam cartas, né?
ou algumas mudanças de comportamento. Hoje, o jovem deixa nas redes sociais a mudança de hábito, a mudança de comportamento, ele começa a ter uma predileção por temas mais negativistas, né? Ele busca artistas que morreram por suicídio, músicos que cometeram suicídio, e essa mudança de comportamento do jovem, sim, nós temos como identificar, e aí sim é o momento da intervenção, né? Por isso que quando nós levamos o projeto Viva a Vida com informação para os jovens, é para eles identificarem, ou seja, eles serem os multiplicadores para ajudar esses colegas que estão nesses momentos de mudança de comportamento. A ideia é sempre prevenir, é tentar cuidar, e à medida que alguém percebe que está tendo essa situação, que está vivendo, alguém próximo com uma tendência, o ideal é buscar especialista ou a família consegue dar conta sozinha? Não, nós estamos falando de suicídio, uma emergência médica, né? As pessoas precisam buscar um atendimento médico, até porque nós sabemos que tem doença envolvida, e doença precisa de tratamento. Então, a família, com certeza, pode, deve e vai contribuir no segundo momento, mas num primeiro momento, por ser uma emergência médica, até te dou um exemplo. Se você tem um familiar que tem um infarto, o que você faz a primeira coisa quando ele está infartando? Você leva para o médico, chama o SAMU, vai levar direto para o médico. Se um familiar fez uma fratura exposta, né, num momento de lazer, você chama um médico ou leva até um hospital. Né? E por que no risco de suicídio as pessoas têm essa resistência? É uma emergência médica, a pessoa tem risco de vida, então tem que levar para o médico. E depois sim, a família faz toda a diferença, os amigos, os colegas de trabalho, mas num primeiro momento é imprescindível o atendimento familiar, atendimento médico. Doutor, há infelizmente as famílias que passaram por isso, né? Que perderam uma pessoa. E aí, como é que a gente faz quando enfrenta isso? Né? Existe toda uma estratégia que nós precisamos preparar, que nós chamamos de famílias sobreviventes ao suicídio. Essas famílias sobrevivem, só que nós não podemos permitir que elas fiquem enlutadas. Nós precisamos ajudar essa família a seguir em frente. Então, existem sim, estratégias que nós precisamos mostrar para essa família. Essa pessoa era muito importante, sem dúvida, é uma forma trágica, uma forma que ninguém gostaria de estar presenciando ou passando, mas nós precisamos agora cuidar de vocês. Quem foi, para onde foi, como está, nós não sabemos, mas quem ficou, nós precisamos confortar e acolher nessa dor que dilacera. O senhor falou que está desenvolvendo um projeto em cima dessa questão do suicídio. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre ele. Então, assim, eu iniciei um projeto no Hospital São Vicente, em Guarapuava, que era um projeto de atendimento voluntário aos casos de suicídio, de jovens. Tá? E eu não estava me sentindo confortado. Eu tenho 2 filhas, a Maria Eugênia, acadêmica de Medicina, e a Gabriela, acadêmica de Direito. Numa conversa com as meninas, elas me falaram, você deveria ir para as escolas. Nas escolas, os jovens precisam de você. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu, voltando num congresso que eu estive em Nova York, lá eu participei de uma mesa redonda em que o tema era educação e suicídio. E o estudo mostrou que a forma de prevenção é na base, é na escola. E aí eu fiz um projeto piloto no Colégio Carneiro Martins, em Guarapuava. E o que eu observei? Por 1h15, 180 jovens não levantaram, não buscaram o celular e fizeram muitas perguntas. E aí eu entendi. O jovem precisa, é merecedor e tem que aprender sobre depressão, sobre doenças mentais, para ajudar os seus colegas. E aí nós iniciamos e aí estamos indo em todas as escolas estaduais. E como eu tenho um carinho muito grande aqui pelo município do Pinhão, já me sinto bem pinhauense, que eu estou aqui há 13 anos, então o Wilson, que é o meu chefe lá no CAPES, falou, puxa, vamos apresentar o projeto também no Pinhão? Eu falei, fantástico, né? Aqui é a minha segunda casa e nós estamos na Câmara de Vereadores, né, apresentando o projeto também para a comunidade. Doutor Kleber, a gente, TV Fatos, agradece, né, esse tempo que o senhor tirou aqui para falar um pouquinho conosco e com os nossos internautas sobre o suicídio, e deixamos livre aí, se o senhor quiser finalizar com alguma. Agradeço muito a vocês, né? Eu acho que o município do Pinhão tem sido um município à frente dos outros, né? Foi o primeiro município da região a trazer um especialista em psiquiatria. Eu acho que isso contribui para que os pacientes sejam atendidos, né? E que nós possamos fazer prevenção, que é o quê? É evitar que o paciente fique sem a medicação, que o paciente não tome o remédio corretamente. Então, eu sou muito agradecido ao município do Pinhão por ter esse cuidado, né? Espero que em outras oportunidades nós possamos conversar e também me coloco à disposição. Muito obrigado. TV Fatos está sempre com você. E para que você possa receber as nossas entrevistas, nossas reportagens, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para que você possa sempre saber, assim que nós colocamos no ar, uma nova reportagem. E essa entrevista com o Dr. Kleber, dê um like e compartilhe. TV Fatos com você.